Fala galera, beleza? Felipe L na área, passando para mais um diário de trade com vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. De antemão, peço desculpa pela voz, estou ficando meio rouco aí, acho que estou ficando meio resfriado. Né? Lembrando, se você está gostando do nosso conteúdo, que a gente vem disponibilizando de forma gratuita para você há mais de um ano, não só o conteúdo aqui no YouTube, também no Instagram, né? E aí também o pessoal do Instagram pode acompanhar o conteúdo do YouTube também, tem muita aula gravada aqui no YouTube, tá? E a gente tem muita coisa boa também no nosso Instagram, tá? Peço que você dê o like, compartilhe, comente, salve o post, né? E interaja com a gente nas redes sociais. Beleza, galera? Vamos começar aqui pelo índice. Bora lá. Bom, hoje aí tínhamos dados muito importantes para serem divulgados aí, sobre a inflação americana às 9h30 da manhã. Então, ou seja, né? É bunda na parede, né, galera? Né? No bom e velho português é isso daí, é bunda na parede. Né? Não vamos estar se expondo ao risco, mesmo que a gente tenha uma oportunidade dentro do nosso operacional antes desse horário, porque o mercado ele ficou com passo de espera aí, né? Se a gente for acompanhar o índice, né? Desde a sua abertura, né, até sair às 9h30. Quando deu às 9h30, deu essa pancada para baixo aqui no índice, né? Uma barra só praticamente aí 1.200, 1.300 pontos, né? E aí a gente começa a observar o quê? Poxa, cara, eu particularmente fiquei extremamente desconfortável em operar na ponta da venda depois de uma pancada dessa daqui, né? E aí não me interessa se o cara vai estar operando gift, isso e aquilo, porque na teoria tudo é muito lindo, né? Às vezes a gente fica acompanhando as pessoas aí nas redes da vida, né? Porque para mim, se a pessoa ela tá disponibilizando algum material nas redes, né? Ela tá aberta a críticas ali, né? E é quando a gente faz alguma crítica, às vezes não é muito bem recebido, né? Enfim, mas eu fico vendo que na teoria é tudo muito tranquilo, muito maravilhoso, mas com o dinheiro dos outros, né? A gente tá ali, não, é só fazer isso, galera. É até entrar lá, tá, mas espera aí, você vai entrar junto? Não, aqui eu sou o cara da teoria, né? Na prática tudo muda, né? Então o que que eu, né, deixo muito bem claro para a galera da sala aqui, o que eu não vou fazer, né? Cara, eu não vou estar entrando nessa operação aqui de forma alguma. O mercado pode descacetar mais 2.000 pontos para baixo, né? Claro que a gente tem um movimento de pullback aqui, um pivôzinho, mas eu não vou estar operando isso aqui. Poxa, Felipe, mas não é tu que falou que tu é o cara que é para operar tendência? Sim, uma tendência natural das coisas. Não tá operando barra de evento, barra de notícia, né? Ah, que eu sou especialista, eu gosto de operar notícia. Poxa, parabéns. Aí eu pergunto, você tá operando mesmo ou falando que tá operando pra galera aí? Se não pega feio, né, cara? Então, né, eu como não opero notícia, não sou perito em notícia, né, eu não fico confortável em operar, né, numa venda que depois a gente ter essa barra de eventos aqui, né? Então, para mim nada se fazer a não ser ficar líquido no mercado e a gente esperar a abertura do mercado à vista para a gente ver se a gente tem alguma correção. Mas antes disso, né, a gente vê o mercado dando essa porrada para cima aqui, poxa, em uma barra só jogou lá para baixo o mercado. O que eu vou fazer? Poxa, eu vou começar a monitorar essa pernadinha aqui de alta que eu tenho aqui dentro do índice. Que pernadinha, Felipe? Essa daqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma retração, que caso esse preço resolva continuar, né, a favor da sua barra de eventos aí, eu tenho uma noção de onde que esse preço pode estar dando uma travada, né, as possíveis retrações dessa pernada aqui. E aí foi o que eu fiz. A gente vem para o gráfico de 60 minutos, coloca um Fibo nessa região e a gente volta para o gráfico de 5 minutos. A gente vê que a abertura do mercado à vista, né, aqui às 10 horas, né, não traz muita novidade, né, para o mercado, né? A gente tem muito papel que demorou também para sair do leilão, aí tá. Mas a gente vê que o preço ele veio e aí querendo ou não, acredite ou não, aonde que ele veio dar uma parada, né, galera? Aqui nessa primeira essa primeira uma hora aí de evento, retração de 50% daquele movimento que a gente colocou a retração no 60, então, ou seja, querendo ou não, respeitou a retração de 50% aqui nessa região. E o preço ele vem, flerta com a sua média móvel de 9. Aqui a gente pode até dar um zoom aqui para aproximar essa região. E essa operação aqui eu passei para a galera da sala. Avisei que eu não iria participar, porém, né, falei para a galera, por que que eu não vou participar? O stop está maior do que o meu gerenciamento, então eu não posso. Eu tenho gerenciamento, tenho um plano, eu tenho que seguir. Não é uma coisa que eu bolei da minha cabeça e eu falo que é isso, não. É uma coisa que eu pratico todo santo dia, né, e eu coloco em prática. E eu, como estou à frente de uma sala, eu tenho que mostrar disciplina acima de tudo para a galera. Poxa, eu falo para eles não burlar o plano deles, como que eu vou estar burlando o meu plano? Para ser só mais do mesmo, né? Aquele cara que, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou senão eu posso fazer porque eu tenho uma experiência de mercado. Eu posso fazer porque a sala. Não.
Eu acho que a palavra até convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, o que eu tento transmitir para a galera aqui é disciplina, disciplina, disciplina. E isso me custa, né? Eu não vou falar que eu querendo transmitir a disciplina me custa operações, porque eu não faria essa operação mesmo que eu estivesse sozinho. Eu já venho operando há um bom tempo sozinho, só faz um ano que eu estou abrindo aí, exposto nas redes sociais. Então, antes disso, eu já vinha operando sozinho. Então, eu já segui meu plano antes de ter sala, antes de, né, antes de colocar alguma energia na área educacional. Então, ou seja, para mim nada mudou. Acontece que agora não é só mais o meu stop, né? A partir do momento que eu falo que eu vou entrar ou não numa operação, a galera, querendo ou não, toma uma dose mais de coragem e acaba realizando as operações. Mas, enfim, o que que a gente consegue observar aqui com a abertura do mercado à vista? Ele vem, segura na retração de 50%, aquela dos 60%, joga o preço lá nessa média móvel de 9, né? Aqui até poderia surgir uma dúvida. Felipe, numa tendência de baixa, isso aqui seria uma regressão por violação? Seria. Se viesse para perder a mínima, que seria. Porém, um stop aqui de 330 pontos em uma barra, em um candle. E eu não executo. Isso aqui, para mim, é uma possibilidade de stop de pivô. Um pivô alinhado com as suas médias, tá? E o que que eu passei para a galera da sala? Quando a gente vê aquela regressão da média móvel de 9 não sendo ativada e a gente está distante da média móvel de 20, aqui mais ou menos representado pela sua média móvel de 50 períodos, aqui, tá? O que que a gente tem aqui nesse contexto? O mercado, ele tendo uma possível falha de fundo aqui nesse momento, falhou o fundo, segurou na retração de 50% dos 60 e montou um pivôzinho contra suas médias, né? Contra suas médias não, né? Contra a média móvel de 20, mas perceba que a gente tem espaço nesse momento até a média móvel de 20. Então aqui sim tem um start e tem um stop. A operação ela foi acionada e ela fez o pullback de confirmação, o que faz 70% das vezes, né? 70% das vezes que o preço ele rompe um pivô, ele faz um pullback na cabeça desse pivô. Na cabeça não, ou, né, confirmando o pivô. Então, ou seja, que ele montou um pivô e confirmou um pivô, né, montando um outro pivôzinho alinhado com as suas médias. Aqui tínhamos a retração de 50%, tínhamos a mínima do dia anterior também, que o povo que entrou nessa compra aqui era um ponto de realização para a gente estar observando aqui essa região, tá? E se a gente pegar também e a gente for um pouco mais criterioso, e tem que ser, tá? Tem que ser, porque isso daqui não é hobby, isso aqui é profissão, tá, galera? É o quê? É pegar o movimento do dia e já colocar uma retração nele. E aqui a gente vai encontrar o quê? Só para a gente ser um pouco mais criterioso e deixar as coisas bem explicadas aqui. Retração de 50% do dia, mínima do dia anterior, então, ou seja, aqui a gente tem uma zona de contexto para a gente estar realizando a nossa operação, protegendo, ou seja, chegou próximo dessa região aqui, eu vou me proteger, cara. Porque daqui o mercado pode ser que ele não passe. Mínima do dia anterior, retração de 50%, foi isso que o mercado fez. Entregou um belo movimento de alta aqui, né? Seria até um possível candidato à volta em V, sim, na minha opinião, seria sim. Acontece que o mercado, né, ele decidiu, né, que era só até aqui. Esse movimento que a gente pegou, né, na correção aqui na sala foi um movimento, né, extremamente estudado, né, onde a gente passou o risco para a galera da sala e operadores pegaram essa operação. Então, ou seja, Felipe, mas o mercado caiu 3 mil e poucos pontos. Tu acha que valeu a pena essa entrada na ponta da compra? Na minha opinião, valeu. Você saiu no gain? Saiu no gain? Se saiu no gain, valeu a pena essa operação. Operação de reversão totalmente dentro do nosso operacional, né? Então, voltando ao contexto do dia, após isso o mercado volta lá nessa região de novo, né? E aqui só um pouquinho. Ele volta de novo aqui nessa região de mínima do dia anterior e não consegue passar. Só voltando uma casinha aqui. Felipe, padrão de Kendo, né? Aqui a gente pode ver, né, um martelinho. Um martelinho não, uma estrela cadente. Enfim, vocês entenderam aí. Para mim, o nome de Kendo é tão importante quanto, sei lá, qualquer coisa na vida. Aqui a gente tem um padrão de candle vendedor, aqui nessa região, né? Em zona de contexto, valeria a pena, né, bater uma venda aqui com stop na máxima? Também valeria, só que eu não passei isso daí para a galera da sala, porque se, pô, eu estou acreditando aqui talvez num possível movimento de reversão numa volta em V, o que que eu vou falar? Galera, agora é compra, galera, agora é venda. Aí, porra, que tipo de análise é essa? Que uma hora é compra, uma hora é venda? Não. O que eu deixei muito bem claro hoje é que eu estava totalmente desanimado para operar esse índice na ponta da venda, ainda mais depois de um dia amplo como esse daqui, assim como eu estava desanimado para comprar dólar, né? Realmente não acreditei nessa possível tendência aqui de baixa do índice, que depois que está pronto é maravilhoso, né? Mas a gente vê o preço brigando nessa região de retração de 50%, onde ele ficou bastante tempo embolado,
e rompeu daquela forma até estranha que a gente vê aqueles rompimentos acontecendo aqui, os candles pequenininho, mas entregou um belo movimento. Se você vendeu aqui próximo dessa região aqui, beleza, você pegou um belo movimento, praticamente 1.000 pontos aí, e parabéns demais. Mas eu acredito que você tem uma técnica para isso, né? Enfim. Né? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do índice com a galera, tá? Não realizei nenhuma operação, a galera pegou uma operação aqui que pagou muito bem, né? Diga-se de passagem aqui na sua máxima, chegou a pagar 550 pontos aí. Após isso, não recomendei mais nada aqui, tá? Mesmo na ponta da venda no mercado que só caiu. Beleza? Bora pro Dolinha, galera. Dolinha, assim como o índice, né? Pancada para cima, pancada para baixo no índice, pancada para cima no dólar. Então, bolsa para baixo, dólar para cima. E para quem até né, tá um pouco curioso, Felipe, mas explica um pouco mais para a gente o que que aconteceu aí. Cara, eu até coloquei um profissional muito mais qualificado que eu, né, para estar explicando de forma bem objetiva e direta nos meus stories hoje ali. Professor Giacomo Diniz ali, ele explica de forma extremamente simples e extremamente clara. Então, ou seja, explicação melhor que aquela eu não vi até agora. E da maneira como a gente gosta aqui na sala, né? Simples, objetivo, direto ao ponto. Tem que ser assim, né? Beleza? Então vamos lá. Dolinha na tela, né? O mercado, da mesma forma que o índice é compasso de espera, né? Para sair os dados de inflação, onde a gente viu o mercado totalmente lateralizado, deu uma porrada para cima. Porrada para cima limpou todas as médias. O que que eu vou fazer? Da mesma forma, deixa eu dar uma olhadinha como é que está o 60 aqui. 60 a gente vê essa peranda de baixo aqui, pô, se esse mercado continuar corrigindo, eu vou estar fazendo eu vou estar monitorando esse movimento. Qual movimento, Felipe? Esse daqui agora da tela aqui, ó. Eu vou pegar essa máxima e essa mínima. A gente vê que a primeira barra dos 60 minutos, ela foi lá cutucar a região da onde, galera? 61,8, né? Desta pernada aqui. Não conseguiu se manter acima, né? Não conseguiu dar continuidade. E, claro, uma barra de eventos, notícia, uma barra ampla pra caramba, cento e poucos pontos. É muito difícil a gente ver um mercado subir 200 pontos em linha reta. Não dá, né? Então o preço tem que respirar. Só que a partir desse momento, para mim, até a gente pode pensar que, poxa, Felipe, ali essa barra aqui, tu acha que não valia comprar um rompimento aqui dessa barra de eventos aqui? Cara, se você está disposto a arriscar um stop aí de 15, 18, 20 pontos aí, né? Fique à vontade. Eu aqui na sala optei por não, né? Não vou estar entrando aqui, não vou estar colocando a galera que opera comigo na fogueira, né? Afinal de contas, todo mundo está aqui como profissional, ninguém está aqui como hobby, que, eu vou operar, enfim. A gente está aqui para fazer grana, essa que é a grande verdade. E aí a gente vê o mercado explodindo para cima, né? Entregou aí seus cento e quantos pontos aqui para mim não falar besteira, nesse primeiro momento aqui, 130 pontos, né? Praticamente o que estava movimentando aí 7 dias, né? No começo desse mês aí. E a gente vê esse mercado jogando para cima. Porém, ele não consegue se manter acima dessa região de 61,8 aqui, né? Espera aí só um pouquinho, galera. Voltando para o raciocínio aqui, galera. Né, o mercado não conseguiu se manter aí acima dessa retração de 61,8 do macro, né? Aí começa a surgir as dúvidas. Felipe, aqui seria uma regressão na média móvel de 9, aqui seria uma regressão por toque, regressão por violação. Galera, de verdade, mesmo que fosse, né, assim como é, né, mesmo que fosse, não é uma regressão, mas eu já deixei muito bem claro para a galera, eu não vou estar comprando dólar, não vou mesmo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o mercado corrigir, né? A região de média móvel de 20 aqui é uma regressão, também é, mas cara, de verdade, né? Não senti confiança nenhuma em compra de dólar aqui, né? Depois dessa barra de eventos aí. O que que eu, Felipe, fiz? Eu esperei o mercado passar, né? Vim aqui na sua região de média móvel de 20. Não, ele até deu um momento aí de alegria para a galera, deu uns 7 pontinhos. Quem pegou na regressão aqui, na sala, eu acho que ninguém pegou, tá? Mas não conseguiu se manter acima da 20. Logo entrou pressão vendedora aqui, como a gente consegue observar, e aí ele me dá um gatilho de entrada bem bacana no gráfico de 2 minutos, né? Bem bacana que eu falo, né? Dentro do meu operacional, né? O que que a gente vê aqui? O mercado trabalhando abaixo de todas as médias que eu tenho aqui na tela, né? Tirando a média móvel de 200, no gráfico de 2 minutos aqui, ele vem e monta aqui na minha leitura um pivôzinho de pré-rompimento. Opa! Lembrando, né, galera, porque a gente não tinha isso daqui pronto, né? Porque senão só o idiota tomaria. Opa! Só um idiota tomaria o stop, né, com o gráfico pronto. Aí, pelo amor de Deus, tem que ser muito ruim, né? A gente tinha isso daqui. Então, para mim, ficou muito bem claro aqui uma leitura de um pivôzinho. Pô,
Caramba, cara, tá difícil, hein, Felipe? Um pivôzinho alinhado com as suas médias de rompimento dessa região aqui da faixa de Gaza, daquele movimento dos 60. Poxa, Felipe, mas tu acha então que não seria melhor esperar o pullback desse rompimento aqui? Como entrou bastante pressão vendedora aqui, eu optei até por pegar uma regressão aqui no gráfico de 2 minutos por acreditar que esse movimento ele ia, né, ia entrar uma pressão vendedora aqui bem forte, aqui, né, galera? Se eu soubesse, também não teria entrado para tomar um stop, né? Enfim, mas só para pontuar para vocês, tomei um stopzinho aqui de 6,5 pontos aqui nessa operação, tá? Foi, 6,5 pontos, tá? 5,5 pontos foi. Não, essa foi 6,5, enfim, né? E aí o preço aqui ele acionou, teria me dado a possibilidade de sair no 0 a 0 aqui? Teria sim. Mas eu optei por acreditar na operação, aí a operação deu um start e depois ela me estopou, né? Tranquilo, né, galera? E aí a gente volta para um gráfico de 5 minutos e começa a observar, poxa, será que eu deixei passar alguma coisa aqui? Aí até comentei com a galera, poxa, a gente pode estar vendo um possível bandeirão aqui. Só que, poxa, de verdade, galera, eu não vou estar comprando dólar. Vai quem quer. Até estávamos em horário de almoço, que fiz questão de mandar um áudio no grupo da sala lá, justamente para mostrar para a galera. Galera, a gente tem um movimento de bandeira aqui formado, já um possível bandeirão aqui se formando, né? A gente pode estar vendo esse preço está vindo aqui. Segurou na faixa oposta da retração de gás, 38,2, e montando um pivôzinho de rompimento aqui para dar uma continuidade nesse movimento, né? Só que também, porém, todavia, entretanto, a gente vê uma regressão à sua média móvel de 20, onde ela já estava inclinada aqui. Então, ou seja, não estou operando com viés, estou operando dentro do meu operacional. E aqui eu vejo uma nova possibilidade de venda e eu deixo isso bem explicado também para a galera da sala. Galera, aqui quem está esperando uma compra talvez seja o momento perfeito. E talvez para quem está esperando um movimento na ponta da venda também seja a mesma coisa. Quando ele perdeu a mínima aqui, né? Entrei na operação novamente, a operação me deu 6,5 pontos, deu até um pouquinho mais. E depois, né, realizei a minha parcial para zerar o meu stop. Depois a operação voltou e me tirou no 0 a 0 aqui. E aí o preço novamente volta a querer trabalhar acima da sua média móvel de 20. Monta até um possível pivôzinho de alta. E aqui também a gente tem que ter uma coisa bem clara também para a galera aí acompanha a gente, né? A gente está falando de uma possível, né, de uma operação que aconteceu aqui a 1h45, né? 1h45, voltando do almoço, né? Onde a gente estava, né, literalmente aqui num assunto muito bacana aqui na sala, conversa resenha normal, né? Como a nossa sala é. Uma sala animada, onde a gente só não fica, é compra, é venda, é isso, é aquilo, não, a gente fica trocando ideia, né? E aqui a gente começa a observar, até comentei com a galera, que a gente começa a ver esse movimento de pivô aqui, né? Onde ele não teria acionado no primeiro momento aqui, mas veio, depois até deu uma continuidade aqui nesse movimento, foi lá, e aqui, na minha opinião, até seria uma ótima oportunidade de entrada, onde o preço poderia ter vindo e rompido aqui essa máxima, para dar uma continuidade. Só que, novamente, stop de 12 pontos, fora do meu gerenciamento. Não vou estar executando a operação. E ainda bem, né? Porque depois a gente vê o preço ele vindo aqui, startando esse possível pivô e depois gerando um stop aqui nessa mesma região. E no que ele gera esse stop aqui, a gente, muito tranquilamente, conversando aqui, a gente começa a observar: olha, o preço passou para baixo da sua média móvel de 20, foi lá, testou ela, é um pivôzinho no gráfico de 2 minutos. Vamos dar uma olhada? Vamos sim dar uma olhada. Isso aqui tudo a gente conversando, tá, pessoal? Ninguém tá fica aqui candle a tique é tique, né? Então, isso daqui é coisa de profissional mesmo. A gente vê o preço passando para baixo de todas as suas médias, vem, testa suas médias, poderia até executar uma regressão aqui, Felipe. Cara, mas eu achei melhor não, tá? Porque isso daqui, né, a gente tinha essa região de fundo, eu ainda comentei com a galera, pô, isso aqui tá com cara de ser um pivôzinho de pré-rompimento desse fundo aqui. E aqui eu entrei na ponta da venda, tinha start e tinha stop. A operação andou, né, rapidamente, me deu 5 pontos, tirei o risco da operação, fiz as minhas parciais, e aqui, né, até uma coisa que, poxa, fazia tempo que não acontecia uma cagada operacional aqui comigo, que foi o quê? Eu fiz a minha parcial aqui com 5, depois fiz outra com 8 pontos, né? E aqui, quando eu fui fazer mais uma parcial aqui, eu estava vendido, então, eu estou vendido. Eu ia vender mais, eu ia comprar uma quantidade de contratos para diminuir o lote que eu tinha entrado na operação. Eu não gosto de piramidar, né, a favor da tendência, eu não gosto, eu acho que tem que ter muita prática. Mas aqui eu estava um pouco desatento no momento que eu fui fazer isso aí, fui fazer na mão, né? Eu não estava usando ordem oco,
né? E aqui no momento que eu ia comprar os contratos que eu estava vendido, aconteceu que eu vendi uma quantidade de contrato, então o meu médio baixou um pouco para cá, né? Só estou explicando para vocês porque talvez pelo post do Stories você deve estar pensando assim, não, mas ficou estranho a entrada do Felipe, ele entrou aonde, afinal, na perda desse fundo ou aqui? Eu entrei aqui, galera. Depois uma cagada operacional jogou o meu médio aqui para baixo. Mas depois a operação pagou aí. Contando da minha entrada principal, aqui deu 12 pontos. Contando dessa piramidada sem querer que eu dei aqui, deu mais 10 pontos. Depois voltou e eu zerei quando ele chegou próximo aquele estopinho aqui. Claro que eu fui fazendo parciais com preços voltando também, tá? Mas, ou seja, acontece. Acontece quando a gente opera um pouquinho mais de contrato, da gente, às vezes, se enrolar um pouco e a gente está numa conversa massa com a galera da sala, mas nada também demais, tá? Né, nada para se assustar, não. Beleza? E após isso a gente, né, até continuou na sala com a sala aberta, mas somente novamente pela resenha, né? Aonde a gente vê que hoje eu fiz 3 operações no dólar, né, no mercado que, né, praticamente subiu por conta da notícia, e eu fiz 3 operações de venda, né? Por que, Felipe? Está operando com viés? Não, porque eu sabia que eu não ia estar confortável para comprar dólar hoje. Então eu vou esperar alguma coisa dentro do meu operacional. Se me der uma oportunidade de venda, eu vendo. Se não, tá tranquilo também. Acabar meu dia no 0 a 0 ou até mesmo com um stopzinho ali, não tem problema em estopar. Né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Sendo profissional. Beleza? Então, galera, esse foi o meu dia aqui dentro do dólar. 3 operações, tomei um stop, depois recuperei o stop e depois ganhei mais 10 pontos aí. Um dia muito, muito bom, né? Bastou ter paciência e ser profissional. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. Se você novamente gosta desse conteúdo, acha que agrega, por favor, comente, compartilhe, né? Vamos fortalecer o canal, principalmente aqui no YouTube, né? Se você aí que me segue no Instagram puder também seguir no YouTube, também agradeço demais. Tá bom, galera? Um forte abraço para vocês e até amanhã. E desculpa a voz aí. Valeu. Tchau, tchau.